Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor Deus, hoje é o dia que, ao invés de vir à Tua presença pedir, chorar, reclamar, venho hoje agradecer, porque o Senhor é misericordioso e o tempo da transformação despontou na minha vida. Vejo a resposta das minhas tantas orações, das campanhas, dos jejuns que fiz em prol de ver essa mudança, que hoje começo a vislumbrar. Te agradeço porque sei que é apenas o começo e tantas coisas boas ainda estão por vir. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigada, Senhor. Hoje eu só quero te agradecer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Terminei a prosa passada falando como nossos familiares aumentam a temperatura no nosso casamento e que por isso muitas vezes chegamos a dizer: chega, não quero mais, isso não é para mim. Também expliquei a ordem dada por Deus em Gênesis de deixar pai e mãe e o que exatamente o Senhor espera que façamos. Bem, no meu casamento chegou um momento que eu decidi a não mais continuar. Já estávamos com um pouco mais de 7 anos de casados e a temperatura aumentou tanto que eu não conseguia nem perdoar o meu marido. Toda briga, toda discussão me vinha à memória palavras, ofensas, acontecimentos passados que na minha cabeça justificavam o divórcio. A verdade é que sempre teremos bons motivos para justificar o divórcio, porque engolir o orgulho, pedir perdão, assumir que você também tem culpa é mais difícil do que abandonar o casamento. Pelo menos é o que parece ser. Quero esclarecer que não sou a favor de agressões físicas ou emocionais. Vivemos debaixo de leis que devem ser cumpridas. Mas para minha alegria, a misericórdia do Senhor estava próximo do meu lar. Quando eu decidi de vez pedir o divórcio, porque eu já tinha ensaiado outras vezes, o Senhor colocou uma irmã no meu caminho para orarmos juntas. Começamos a orar porque eu estava desesperada, procurando ajuda com a primeira pessoa que estivesse disposta a me ajudar. Um dia de muito sofrimento, fui chorando à igreja. Pedi 2 irmãs para orarem por mim. Elas oraram e me indicaram uma terapeuta da igreja. Então marquei um encontro com essa terapeuta e ela me apresentou o seu plano de tratamento com um valor absurdo. Eu cheguei até a pensar em me apertar e pagar, porque não sabia mais o que fazer. Também tentei na mesma igreja ligar para outra irmã que tinha a fama de ser espirituosa. E foi outro desastre. Quando liguei para essa irmã, eu estava tão triste, precisando de uma palavra de consolo, uma oração. Mas ao invés disso, essa irmã só faltou me dizer que eu não estava passando nada mais, nada menos do que eu merecia. Porque meu marido não era cristão. Chegou a dizer que eu estava em julgo desigual, que a culpa era minha e blá blá blá. Tipo de gente sem misericórdia e com ar de superioridade. Tudo o que não precisamos quando estamos passando por problemas. Mas eu estava disposta a buscar uma direção de Deus e continuei orando e pedindo ao Senhor, dizendo: se esse casamento é do Senhor, peço-te que o transforme, porque do jeito que está eu não quero mais. Contei sobre essas pessoas que tiraram a minha paz dentro da igreja, ao invés de me ajudarem, para explicar e incentivar você que está enfrentando o que eu já enfrentei. Não dê ouvidos a pessoas que não querem ou não sabem ajudar. Continue buscando de Deus orientação e pedindo para Ele para abrir uma porta para você, assim como Ele fez comigo. Porque o Senhor pode e quer transformar o seu casamento. Quando buscamos de Deus uma direção, dizemos a Ele que não aceitamos as coisas como elas estão. Para alcançar algo, devemos perguntar ao Senhor como fazê-lo, e quando Ele mostrar, devemos ir atrás. Sermos perseverantes, devemos nos esforçar, mostrar ao Senhor que o que depender de você, do seu esforço, da sua dedicação, vai acontecer. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso. Então, em um domingo depois do culto, contando a outra irmã a minha situação, ela se dispôs a orar comigo. Quando começamos a orar, eu estava tão machucada, tão decepcionada,
tão ferida que não aceitava os conselhos, e eu achava que o Senhor ia transformar o meu marido, porque ele que precisava de transformação. Então, essa irmã me emprestou uma apostila sobre perdão. Nessa apostila havia 30 exercícios que deveriam ser feitos um por dia durante um mês. E digo que não foi fácil, porque os exercícios pediam para eu pedir perdão para o meu marido. E eu pensava, pedir perdão de quê, se foi ele quem me feriu? Outro exercício pedia para eu listar as 10 características do meu marido, mas naquelas alturas eu só via os defeitos. Outro exercício eu tinha que fazer comida que ele gostava muito e por aí vai. Muitos dias eu chorava engasgada, dizendo ao Senhor, não é justo, não fui eu quem fez isso ou aquilo, ele que deveria estar me pedindo perdão. E assim, o Senhor começou a transformação em mim. Começou primeiro a me mostrar que o meu marido não tinha só defeitos, nem que era a pior pessoa do mundo, e que eu não estava equivocada quando me casei. Além do que, antes da minha transformação começar, essa irmã que já tinha sido divorciada me alertou sobre os problemas do divórcio. Uma das coisas que ela me disse foi: muitos dizem que só conhecemos alguém depois que nos casamos. Mas eu te digo que realmente conhecemos alguém depois que nos divorciamos. O que a pessoa é capaz de fazer para tornar a sua vida miserável, você não faz ideia. Outra coisa é o sofrimento dos filhos, que nos faz sofrer muito também. E eu me lembro que nessa hora eu a retruquei dizendo: mas quanto a isso eu não me preocupo, porque o meu marido é um ótimo pai, melhor até do que eu às vezes. Então ela me respondeu assim: até apareceu outra mulher na vida dele, porque homem apaixonado fica imbecilizado. E como eu ainda não tinha me convencido a não me divorciar, ela ainda me mostrou qual é a minha responsabilidade como cristã com o compromisso que fiz perante o Senhor ao dizer sim ao meu marido no altar. Ela me lembrou da história de Rispa, a mãe incansável, a concubina do rei de Saul, que teve seus 2 filhos mortos por causa da aliança desfeita por Saul quando ele matou os gibeonitas, aliança que Josué fez perante o Senhor de lhes conservar a vida. E me lembrou que muitas vezes nós firmamos alianças impensadamente e só depois vamos refletir o que fizemos. As alianças, como casamentos, sociedades, são registradas diante do Senhor e elas têm um peso de responsabilidade e compromisso. E não podemos desfazê-las de forma leviana. Por isso, devemos pensar muito antes de se casar e pensar mais ainda antes de romper um casamento. Pense bem antes de fazer uma sociedade com alguém. Não somente pense, mas ore a Deus a respeito dessas decisões, para que mais tarde você não venha se arrepender. E com essa transformação que começou primeiro em mim, meu marido foi se transformando também. Tudo com o poder da oração. Depois dos 30 dias orando e fazendo os exercícios da apostila, resolvemos orar os 150 salmos juntas, pedindo ao Senhor não só pelo meu casamento, mas tínhamos problemas na nossa vida financeira, familiar, filhos e etc. Foi assim que o Senhor transformou o meu casamento. E ainda me deu de presente o projeto Orai Sem Cessar. Depois de orar os 150 salmos, resolvi orar de novo, mas agora escrevendo e gravando as orações para que outras pessoas fossem transformadas e impactadas com o poder da oração como eu fui. Ainda, o Senhor me mostrou 1 Coríntios 7, versículos 12 a 14, que diz assim: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos orar ao Senhor para que consigamos transformar o nosso casamento. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com.
Te vejo lá.